O Michael fez uma pergunta: é a energia telúrica que a radiestesia fala que é de energia negativa porque vem dos veios das águas subterrâneas? Essa pergunta eu já respondi, mas o vídeo tem uma... vamos colocar uma continuação. Não tem nada a ver, talvez, com a pergunta, mas me sugeriu algo interessante. Ou seja, a energia telúrica ou a energia interior de pessoas, preparadas, foi possível construir as pirâmides do Egito, colossos enormes. Por que não Ilha de Páscoa também? Colossos enormes. A mentalidade humana, a mentalidade racional, não conseguiu ainda deduzir como é que se conseguiu construir aquela quantidade enorme de blocos, toneladas e toneladas, tamanhos exatos, trazidos de distâncias absurdas mesmo, o tamanho do bloco, sem condições tecnológicas. As condições tecnológicas de hoje já dificultaria muito, já seria quase impossível construir aqueles colossos enormes com a tecnologia de hoje. E naquela época não havia como, existia uma quantidade enorme de escravos, mas levantar aquilo, inconcebível dentro da razão humana hoje. Então, coloquemos a teoria da energia telúrica, que é a energia interior. Entenda da seguinte maneira. Acredito, todas aquelas pirâmides, aqueles colossos enormes, toneladas, foram projetados e construídos por um único homem, um único ser encarnado. Não, ele foi o arquiteto, quem elaborou tudo. E houveram colaboradores escravos, milhares de escravos, mas ele foi o responsável por tudo isso. Quem seria ele? Conta-se que, na história, que ele seria a reencarnação de um poderoso ser da Atlântida. Eu colocaria Lemúria, muito mais antigo. Naquela época, comenta-se que Atlântida teriam até máquinas voadoras. Comenta-se que teriam máquinas... Ninguém acredita nessa história. Não dá para acreditar mesmo. Porque como se o avião foi inventado há 100 e alguns anos, há pouquíssimo tempo, foi inventado anteontem, o avião, como é que máquinas voadoras, se aprendemos a voar há pouco tempo? Porém, é o seguinte, máquinas voadoras não diz respeito a motores. São máquinas, são objetos, construções, talvez nem sejam em aço, ferro, alumínio, nada disso. Vai saber, pode ser até madeira. Máquinas voadoras, como é que conseguiriam levantar voo? Como é que conseguiriam voar? Como é que conseguiriam transportar pessoas? Com o tempo, nascemos, início da humanidade, tínhamos 7 sentidos. Não eram 5 sentidos, eram 7 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato, pele, 5. E mais 2, vidência e clarividência. A vidência seria o terceiro olho, que nos permitia ver, saber muita coisa. Ver além do que a visão poderia permitir. E a clarividência que nos permitiria saber de tudo. Teríamos mais poderes interiores. Perdemos esses 2.
essas duas qualidades, esses dois sentidos, precisávamos para sanar pecados interiores. Naquela época não tínhamos tantos pecados, então mantínhamos esses dois sentidos, vidência e clarividência, devem ter ouvido falar. O seguinte, Imhotep seria a reencarnação de um Atlante, ou da Lemúria até mesmo, antes da Atlântida. E ele teria conhecimentos, capacidade para construir essas pirâmides. Imhotep seria um Trimegistus, chamado de Hermes Trimegistus, porque ele era 3 vezes grande, Trimegistus 3 vezes grande. Ele era arquiteto, porque saberia construir aquelas enormes construções com energia, daria energia, produziria energia, construções em pedra que produzem energia. Ele era médico, porque tinha plenos conhecimentos sobre chás, sobre cura. Ele não fazia curas, mas tinha um conhecimento de medicina fora do comum. Incrivelmente sábio mesmo. E ele era astrônomo. Tanto que aquelas construções do Egito são, ou eram, porque o planeta muda de posição, mas foram construídas aqueles pirâmides, foram construídos em direção a determinadas constelações. Então ele era um astrônomo excepcional, ele era 3 vezes grande, um Trimegistus 3 vezes grande. Agora, como é que ele construía não só as pirâmides, aqueles templos suntuosos, monumentais, impossíveis de serem construídos hoje, com a tecnologia de hoje? Como é que ele construiu aquilo? Nós temos evidência e clarividência. Digamos assim, que forma, apontando em linha reta aqui, vamos chegar a um ponto no cérebro. Um ponto no centro do nosso cérebro. Neste ponto existe um cristal. Nós temos um cristal dentro de nosso cérebro. Cristal, um grãozinho de areia, é algo minúsculo mesmo. Alguns comentam que numa análise, como se diz, uma análise médica, numa ultrassonografia não, dependendo da análise que façamos da cabeça, é encontrado esse grãozinho, mas não se dá importância porque ele não está ligado a nada. Ele está preso por hastes, fibras, mas não está prejudicando nenhum ponto de nossa mente. Esse cristal é de apatita. Cristal de apatita. Esta seria, citando Nikola Tesla, esta seria a antena que iria captar as informações que vêm dos universos invisíveis. A antena. Houve um estudo em que esse cristal, quanto maior esse cristal de apatita, maior a capacidade da pessoa de intuição, de poderes extracarnais. Quanto maior este cristal de apatita, maior seria aqui um grãozinho de areia. O maior seria, a olhos vistos, algo insignificante, mas seria muito grande, maravilhosamente. Então, Imhotep teria este cristal de apatita bem mais robusto, e ele usaria desse cristal em seus dons não corpóreos, dons divinos, para construir essas pirâmides. Como poder interior da mente, que seja através desse cristal, fazer aquelas monumentais
edificações, blocos, longe, muito longe da onde estão. Para começar, construíam, se diz, né? Construíam uma pirâmide pequena. A pirâmide teria o quê? 20, 30, 50, 100 metros de altura ou mais. Construíam uma pirâmide de 10 metros de altura, algo pequeno, 5 metros de altura. Construíam agora, primeiro detalhe, como é que aquelas pedras enormes ficam de tal maneira que nenhuma folha de papel pode ser colocada entre elas? Como é que elas foram cortadas perfeitamente para colocar lado a lado e nada passa por eles? Como? Explica-se da seguinte maneira. Acho que todos já construíram, já abriram uma laje. Laje, o que é? Cimento, areia, pedras, água. Mistura tudo aquilo, a água seca, vira um tipo de rocha, um tipo de pedra. Sim? E por que não pegar o solo, a areia mesmo, do deserto, corretamente misturado com outros ingredientes que não temos conhecimento? Existe um lugar no Egito em que tem a receita, ninguém dá atenção, ou os ingredientes não são tão fáceis de encontrar hoje. Mas se diz, Imhotep tinha conhecimentos, sabia montar esse ingrediente maravilhoso e juntou areia, ingredientes tais e cristais. Cristais têm energia, têm poder. Juntou uma quantidade enorme de cristais triturados, quebrados, microcristais, e foi feito como se faz um tijolo hoje. Faz aquela pedra com tudo isso, é uma pedra. Uma pedra é igual um concreto. Ingredientes diferentes, mas se pode fazer isso. Então aquela pedra foi moldada no tamanho certo para poder ser colocado lado a lado. Uma pedra com toneladas, como é que vai levar essa pedra até ali? A pedra foi construída próxima, né? Foi montada próxima. Mas para levar até ali havia um problema e tanto. Tonelada, várias toneladas uma pedra, não é só levar, é colocar lá em cima, ajustar, empurra uma pedra de várias toneladas. Quem vai conseguir hoje já é difícil. Um equipamento de grande porte para empurrar uma pedra de várias toneladas em direção a outra, e não havia nenhum tipo de facilidade para ela rolar. Naquela época, mão nua, quantos milhares de escravos para empurrar uma pedra dessas? E quantas pedras são? Incrível. Bom, construíam essa pedra da mesma maneira que se constrói um bloco, se constrói em tijolos. Exatamente. Eram pedras, hoje são consideradas pedras, mas vai saber, era areia com mais alguns ingredientes que não conhecemos, com micro pedacinhos de cristal nas pedras. Para que os cristais? Bom, fazia parte. A pirâmide gera energia por causa dela ser todinha em pedra manufaturada, com cristais que geram, condensam. Cada cristal tem o seu poder específico, com cristais, dependendo da utilidade da pirâmide, cristais dentro desta pedra. Aí tinha que pegar a pedra daqui, viajar com ela quilômetros, metros, viajar com ela, subir montanha não, a própria pirâmide, subir. Então aí Imhotep tinha uma apatita, nós temos, né? Uma apatita mais desenvolvida. Ele, para começar,
por ser uma reencarnação de um Atlante, a mente dele, o coração dele, ele era um ser superior, puro, sabia o dom, sabia como manipular a energia telúrica, sabia como anular os efeitos da energia telúrica na lei da gravidade e aplicava a pedra, bloco com várias toneladas, sozinho, bloco de várias toneladas. Bom, o trajeto era longo, centenas de metros, quilômetros talvez, dependendo do lugar onde a tal pedra foi elaborada. Então faziam o quê? Montavam totens. Totens, acho que sabem o que é aquela armação de pedra grande, 2 metros, 3 metros de altura, não muito. A utilidade daquilo era a seguinte: aquele totem foi construído também da mesma forma, com cristais dentro de seu conteúdo. Totens, um caminho da onde a pedra foi moldada até a tal pirâmide. E aí, Imhotep, com seu poder interior puro, conseguia anular o efeito da lei da gravidade, anulava o efeito da gravidade e a pedra podia ser levantada. Eliminando o efeito da gravidade, não tem peso. Poderíamos levantar uma pedra de várias toneladas e empurrar com uma mão. E foi isso que aconteceu. Ele levantava aquela pedra por isso que ele foi chamado Trimegistus, Hermes Trimegistus, que eu saiba o segundo da história, o segundo. E aquela pedra é levada até a tal pirâmide. Ainda com seu poder, escravos ajeitavam a pedra para ela se juntar perfeitamente à anterior e assentava. E foi dessa maneira que construíam pirâmides e aqueles monumentos enormes. Aquela pirâmide pequena, de 10 metros, é mais fácil foi facilmente construída. Aquela pirâmide facilitava, porque era de energia também. E tudo foi construído em volta daquela pequena pirâmide, alcançando dezenas, centenas de metros de altura, milhares de toneladas. Aquilo. Hoje, como disse, o homem, com toda a sua tecnologia, não sabe como construir um colosso destes, uma pirâmide dessas. Não sabe, com toda a sua tecnologia, não sabe como fazer isso. Quando, em verdade, o poder do homem naquela época não estava fora de si. O poder do homem estava dentro de si. O poder do homem estava para modificar ao seu redor, usando do seu poder interior, mas não conseguia fazer isso. Não conseguia modificar nem o seu interior, que era necessário. Este é o poder maravilhoso do homem, o poder maravilhoso que demonstra pirâmides serem construídas com coração puro. Por que não? Jesus disse: peça para a montanha se mover e ela se move. Se tivéssemos esse poder, moveríamos montanhas. Tivéssemos esse poder? Não, nós temos esse poder, só que está abafado, apagado. Hoje não conseguimos levitar nenhuma caneta. Quem diria dezenas de toneladas? Quem diria saber que aquela construção em pedra, hoje é uma construção em pedra e só, mas não é uma construção em pedra. Pedras moldadas naquele formato, com
ingredientes, e o principal deles, cristais em grande quantidade, que iriam captar a energia de determinadas estrelas, que Imhotep tinha conhecimento também, fazer este templo ou aquela pirâmide em direção a esta constelação ou aquela constelação. Recebia energia de lá, recebia energia. Eles tinham utilidade para essa energia, não tinham um trabalhão todo destes para simplesmente cruzar o braço e ficar vendo energias. Conta-se que uma das pirâmides, eu não lembro agora, acho que uma das mais famosas, há muito tempo atrás, dependendo do momento, se via luz, uma luz em direção aos céus, ou uma luz dos céus em direção à pirâmide. Havia uma luz, até que roubaram-lhe um globo de cristal que tinha na ponta dessa pirâmide, que era a antena. São histórias que dificilmente acho que vamos conseguir ler em algum lugar com tanta clareza, porque o ser humano insiste, tem que construir uma pirâmide daquela com caminhões, guinchos, guindastes e um monte de coisa, e centenas, milhares de homens, e fazer um trabalho pela metade, sem qualidade. Lá a construção era perfeita, ingredientes para formar pedras perfeito, e a utilidade também. Eu acho que consegui explicar como foram feitas as pirâmides, ou melhor, todas as construções incrivelmente colossais que existem nas margens do rio Nilo. Procurem informações por aí, com certeza vão encontrar alguma coisa, mas não é tido como fonte segura, porque a ciência, como eu disse, a ciência não abraça muita coisa, não abraça muita verdade que poderia esclarecer a gente de muitos meandros da existência, dos meandros de nossa existência aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo, mais este esclarecimento que eu acho que poucos sabem, poucos entenderiam e muito menos aceitariam. Obrigado pelo vídeo, obrigado por esses momentos, espero que tenha esclarecido. É confuso o assunto, é complicado o assunto, é difícil de aceitar essas explicações. Por isso, vamos dizer, histórias que a história não conta. Tantas coisas, tantas histórias que a história não conta. Eu tenho tanta história desse tipo para contar. Podem não acreditar, tenho o direito de duvidar. Mas eu acredito, comprovação que eu tive, estudo que eu tive, sensação. Namastê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.